você se assentasse neste momento. Eu queria dividir apenas um texto com você. Não vou falar muito. Mas eu queria que você pudesse compreender que amor maravilhoso é esse de Deus por nós. É um texto que está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, a igreja de Roma. E esse texto é um texto que eu amo muito. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar a pessoas que ainda não conhecem a Jesus, eu sempre uso esse texto, porque para mim é algo muito forte. O texto diz bem assim: eu queria que você pudesse, neste momento, prestar atenção. Se você nunca ouviu ninguém com tanta atenção, dessa vez em nome de Jesus ouça. E esse texto diz bem assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Eu queria só que a gente pudesse pensar nesse texto, antes da gente ter aquele momento de perguntas e respostas. Esse texto diz que pela fé em Cristo Jesus não existe paz, não existe mais uma guerra com o ser humano e Deus. Eu não sei o que você entende sobre paz, eu não sei o que você entende sobre o que é esse conceito de paz. Se você é um daqueles que acha que é possível paz nesse mundo, nessa terra, se você pensa que isso é possível por meio das diplomacias, por meio do bom acordo, eu sei de uma coisa: ainda que você consiga ter uma vida de paz com o seu vizinho, ainda que alcancemos de uma nação para outra um acordo para que não guerreemos mais, todavia, ainda que todo ser humano consiga deixar esse mundo sem guerras, que é algo praticamente impossível, todavia ainda existe uma guerra travada entre Deus, que nos criou, e entre nós, rebeldes e pecadores. Esse texto mostra que nós somos pecadores. Mas o texto inicia, o primeiro versículo dele diz justamente isso: que justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala isso para a igreja. Ele não fala isso de maneira universal. Ele não fala isso para todas as pessoas que estão no mundo, porque essa palavra ela é aplicada à igreja, ou seja, àqueles que conhecem a Jesus, aqueles que se entregaram a Ele, aqueles que foram chamados por Ele, aqueles que foram chamados de fora, chamados para fora, aliás, para fora do mundo, aqueles que conhecem a Jesus Cristo, de verdade, não como um personagem histórico, não como um grande filósofo, não como o maior psicólogo de todos os tempos, mas simplesmente como Deus verdadeiro. E nós percebemos o seguinte, que essa paz então, ela só pode vir por meio da fé em Jesus Cristo. Para pensar uma coisa.
Você já parou para imaginar? Quando a gente fala que nós somos pecadores, né? Quando falamos que somos pecadores, ou quando falamos que cada pessoa do mundo é pecador, se você já parou para pensar quais são as consequências que isso traz para a nossa vida? Ou por que a oposição desse texto que lemos é o não ter paz, é o não estar em paz com Deus? Você pode de repente hoje não ter paz com seu vizinho. Você pode hoje estar perturbado porque você adquiriu algum produto e não conseguiu pagá-lo. A situação financeira sua foi de mal a pior, deu uma quebrada geral e você não está conseguindo pagar uma conta e aquilo perturba você. De repente você arrumou algum problema com alguém, algum problema de relacionamento, e isso deve muitas vezes deixar você atordoado, agoniado, perturbado, sem paz, com ausência de tranquilidade total. E imagine alguém que, de repente, sei lá, entrou em desespero e pediu dinheiro a um agiota, por exemplo. E essa pessoa pediu um dinheiro a um agiota e ele sabe que ele tem que pagar aquele dinheiro, ele pega aquele dinheiro emprestado, mas ele vai ter que pagar isso em alguma hora. E muitas vezes, se ele não pagar, ele vai se dar mal. Ele vai correr até perigo de vida muitas vezes. E essa pessoa, de repente, se encontra numa situação, ela tentou resolver a situação, buscando ajuda de uma maneira até criminosa, e agora ela também não consegue resolver essa situação. E então ela vai ficar em completo desespero, porque ela sabe que em algum momento aquela pessoa que ela está devendo vai aparecer, vai cobrar. E ela muitas vezes está numa situação que ela não pode resolver isso. E se não pagar, muitas vezes pode se dar muito mal, pode perder as suas coisas, até a sua vida. E isso com certeza deixaria alguém em paz. Imagina o que é um jovem. Um jovem. De repente entrou no mundo das drogas. De repente ele deu um rolê e foi, sei lá, aqui mesmo, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, em algum canto do Brasil. E esse jovem começou a entrar nas drogas, começou a usar. E esse jovem comprou cocaína, crack, comprou êxtase, comprou algum tipo de droga. E ele começou a consumir aquilo, porém o seu dinheiro não deu para pagar aquilo que ele pediu, aquilo que ele comprou. O seu dinheiro não foi o suficiente. E então o crime, ele vai cobrar aquilo. Imagina o que é você ser um devedor de um traficante. De alguém que com certeza vai te matar se você não pagar o que você deve. Eu pergunto para você, em uma situação como essas, é possível que o ser humano tenha paz? Você acha que alguém conseguiria dormir sossegado, como se nada tivesse acontecido, sabendo que tem alguém querendo matar, ou destruir, ou dissipar dessa terra a vida dele? Ninguém poderia ver assim. Ninguém conseguiria ter paz. As pessoas, quem passa por uma situação como essa, vive o tempo todo com medo. Qualquer barulho, meu Deus. Qualquer tiro, meu Deus, e agora? De repente passa alguém que é até parecido com a pessoa que ela está devendo e ela fica num desespero só. Não dá para ter paz numa situação como essa. Isso é uma realidade que nos amedronta. Só de imaginar quem passa por isso. Ou pedimos a Deus que nos livre de situações como essas. Mas para pensar uma coisa. Esse texto, ele demonstra que nós somos pecadores. E o fato de nós sermos pecadores implica em que nós somos devedores de Deus. Preste bem atenção. Se você dever alguém perigoso, um pistoleiro, sei lá, alguém aí rico, você pode arrumar um jeito e até conseguir escapar. De repente você se muda, sei lá, para o Paraguai, para algum canto, e você vai fugindo. Às vezes você consegue fazer isso, prolongar o seu tempo de vida. Mas eu pergunto, quando se é devedor de Deus, quando se deve a Deus, como fugir? Olha a grande diferença do que é um devedor, alguém que você deve no mundo, ser limitado pelo tempo, pelo espaço, e não poder muitas vezes fazer o mal que queria fazer a você, e você podendo ter a oportunidade de escapar. Mas imagine agora o que é você ser por natureza um devedor de Deus. Você saber, ter consciência que o fato de você ter pecado, de você ser um pecador, porque está em você, isso fazer com que Deus
um dia venha cobrar isso de você. A Bíblia nos ensina que dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade. A Bíblia também nos ensina que, nesse mesmo livro, essa mesma carta, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também nos ensina, ainda nesse mesmo capítulo 3 de Romanos, que não há um justo, nenhum sequer. Quando Deus olha para mim e para você, é justamente isso que Ele vê. Nós, seres humanos, não há um justo, não há uma pessoa que possa fazer uma obra que glorifique a Deus por si só. Não há uma pessoa que seja boa diante dEle. Ele diz que todos se fizeram inúteis, que o nosso coração só deseja o que é mal, que nós somos apressados a fazer o mal, que nós não sabemos por natureza perdoar, e tudo isso acumula uma grande quantidade de pecados que só confirma quem nós somos. E tudo isso é uma dívida eterna contra um Deus que é eterno. Isso é a realidade do ser humano. E eu queria que você pudesse refletir nisso. Quando você entender isso, a minha pergunta para você é: para onde você vai fugir? Como você vai se esconder? Aonde você vai se refugiar? Será que você vai correr para sua mãe, para o seu pai, para os seus parentes, para os seus amigos, para alguém que você conhece? Será que você não tem um contato fora do Brasil? De repente você conhece alguém no Japão, alguém na China, alguém na Coreia do Sul, Coreia do Norte não, misericórdia, alguém, sei lá, em Israel, em algum país fora, você tem um contato e essa pessoa te deu liberdade. Talvez você conheça alguém que é da Jocum e que tem uma base fora daqui, e você liga para essa pessoa: ei, eu estou em apuros, me ajuda. Eu estou em apuros, eu estou devendo, eu estou mal. E agora? O que eu vou fazer? Você pode me ajudar? Aí a pessoa fala para você: sim, mas você está em apuros, o que aconteceu? Eu estou devendo, eu sou um devedor. E a pessoa pergunta: você está devendo para quem? Cara, eu estou devendo para Deus. Se o seu amigo entender quem Deus é, meu amigo, tu tá numa fria. Sei não, viu? Não tem como ajudar, meu amigo. Se são todos devedores. Se todo ser humano que nasce é devedor de Deus, deve ao Senhor. A Bíblia também nos ensina que o salário do pecado é a morte. E então eu queria que você entendesse que o fato de eu e você sermos devedores porque somos pecadores implica grandiosamente que nós, por natureza, não temos paz com Deus. Nós não temos paz com as pessoas ao nosso redor, nós não temos paz com a existência em si, e não temos paz com aquele que nos criou. E isso é a pior coisa de todas. O ser humano entender que sobre ele está a ira de Deus é o máximo da aflição. Compreender que há um ser todo-poderoso, que da mesma forma que te criou, pode estalar um dedo. Isso é antropomorfismo, não estou dizendo que Deus tem dedo. E da mesma forma com que criou você, pode simplesmente com uma palavra dizer que você não exista mais e você deixar de existir ali, e você morrer. Querido, isso é coisa séria demais. Todo o tempo que passamos aqui não foi simplesmente lazer. O lazer foi muito bom, estar com vocês é muito bom, é muito legal, mas também nós precisamos refletir em nossa própria vida, em como nós estamos diante de Deus. Quem eu sou diante daquele que me criou. A grande questão que as pessoas muitas vezes não entendem é que nós, como a Maera acabou de falar, todos nós somos devedores, todos nós somos pecadores. No entanto, esse texto ele fala algo que para mim é como se as portas dos céus, como dizia Lutero, fossem abertas diante de mim. A porta do paraíso foi aberta por meio dessa palavra. Porque enquanto eu entendo que sou pecador, esse texto diz bem assim: justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto vai falar mais à frente que Deus prova o seu amor para conosco em que Jesus Cristo veio, não quando nós conseguimos alcançar o padrão, não quando nós chegamos lá,
Não quando eu mostrei ao mundo e a Deus que eu sou capaz de fazer alguma coisa boa, ou que eu sou capaz de sequer obedecer a sua palavra, a palavra dele. Não. Ele mostra que Jesus Cristo veio pagar um preço que eu jamais poderia pagar. Ele veio assumir a minha culpa. Ele veio se colocar no meu lugar, me substituir. Ali estava o lugar meu e o seu, o lugar de condenação, o lugar onde receberíamos a ira de Deus, porque éramos devedores, porque somos devedores. E de repente então vem Cristo, Jesus Cristo, vem e nos substitui, e morre em nosso lugar. E não só a questão da morte, mas ele suporta sobre ele a ira de Deus. Em um dado momento, Jesus, quando faltavam algumas horas para que ele passasse pela crucificação, ainda pela madrugada, ele estava num lugar chamado Monte das Oliveiras, ou Jardim do Getsemane, isso mesmo. Estava no Jardim do Getsemane, e ali com os discípulos mais chegados, estava ele orando, e os discípulos só cochilavam. Né? Vamos orar comigo? Estou orando, Senhor. Tipo que assim. Aí, Jesus chega e fala, vocês não podem vigiar uma hora comigo? E Jesus está lá. No Evangelho de Lucas, o texto diz bem assim, preste atenção nisso aqui. Você está vendo uma figura que a Bíblia atribui a ele a criação de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é Deus. Como nós lemos no capítulo 1 de João, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada existe sem ele. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso, como um ser humano, estava no jardim do Getsemane orando. E a sua oração dizia de maneira muito clara, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E que cálice é esse? Era justamente o cálice da ira de Deus que estava reservado para que eu e você tomássemos, provássemos, pelo fato de sermos pecadores. E então, o seu sacrifício na cruz, ele não foi simplesmente uma obra de martírio. Ele não foi simplesmente um sofrimento, um espetáculo às pessoas que estavam assistindo. Não era apenas um judeu sendo crucificado, como os outros que foram crucificados ao seu lado. Mas ali, ele estava levando sobre ele os nossos pecados. Ali, ele estava provando no meu lugar e no seu lugar a ira de Deus. Não pode existir nada mais terrível do que a ira de Deus. No entanto, o texto que lemos diz para a igreja não no sentido instituição, a igreja no sentido daqueles que creem, daqueles que fazem parte da comunidade da fé, daqueles que foram regenerados, daqueles que realmente creem em Jesus Cristo e o conhecem, o seguem e o obedecem. Esses, a palavra foi dirigida a eles. Justificados, pois pela fé temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra diz para mim que mesmo eu sendo um fraco pecador, hoje, essa dívida de morte que eu tinha está paga. Está absolutamente paga. Essa palavra me ensina que pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, e isso gerar hoje fé em meu coração, fé em meu entendimento, pelo fato de eu crer nessa verdade, de entendermos isso, compreendermos aquilo que a Bíblia ensina, essa paz está sobre minha vida. Não existe mais uma guerra entre Deus querendo me destruir. Pode acreditar, em toda a humanidade, todos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, todos aqueles que não se submetem ao senhorio dele, todos aqueles que zombam da cruz de Cristo, todos aqueles que zombam da igreja, que zombam, como falei, não instituição, mas que zombam do povo de Deus, todos aqueles que não compreendem o Evangelho, todos eles, a ira de Deus paira sobre eles. Há um dia marcado para que eles venham pagar esse grande preço. Deus é aquele que é o Todo-Poderoso e é o Senhor, e o ser humano está o devendo, e uma hora ele vai cobrar. Há um dia marcado para isso, e a sua ira, na sua ira, não há misericórdia. Ele é justo, e ele agirá com justiça. A grande verdade que o Evangelho acabou de me dar, essa grande esperança, é saber que pela fé em Cristo,
Deus não quer me matar mais. Pela fé em Cristo, Ele não quer mais me lançar no inferno. Pela fé em Cristo, Ele não quer mais destruir a minha vida. Pela fé em Cristo. E a coisa mais maravilhosa para mim é saber que agora eu ainda entendo que eu sou um pecador. Apesar de tudo isso, eu sei que eu sou um pecador, que a minha natureza ainda assim é pecaminosa. Mas eu tenho uma outra natureza que foi regenerada pela fé em Jesus Cristo. E então agora, ao mesmo tempo que eu sei que eu sou um pecador, eu consigo ter paz com Deus, por saber que quando Deus olha para mim e entende que eu sou um pecador, Ele não mais me acusa como me acusaria antes de eu conhecer a Jesus Cristo. Porque quando Ele olha para mim, um homem fraco, pecador, falho como todo mundo, mas porque creio em Jesus Cristo, quando Ele olha para mim, é a justiça do Seu Filho que Ele vê. É a justiça de Jesus Cristo que Ele vê sobre a minha vida, imputada sobre minha vida e sobre a vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso eu queria que você pudesse refletir nessas palavras. Eu disse que eu não ia falar muito. Eu vou encerrar por aqui. Mas pare para pensar, porque isso é algo muito sério. A sua vida pode valer alguma coisa ou não. Como o Helder falou, acabou de falar quando estava cantando aquela música, nós passamos a vida toda e a verdade é que nós não temos noção de quando os males podem nos acometer. Nós não temos noção nenhuma. Nós não temos poder sobre o tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nós não temos entendimento nós não podemos discernir o que vai acontecer amanhã. Nós não podemos nada. E mesmo assim nós levamos a nossa vida de uma maneira tão ilusória, tão enganadora, tão mentirosa muitas vezes. E nos iludimos achando que nós temos o poder da vida, que eu vou morrer quando eu quiser morrer, ou que o mal nunca vai chegar até mim. E o fato é que eu não tenho poder sobre isso. Amanhã eu, que hoje sou pastor da maioria de vocês aqui, posso não estar vivo, essa é a grande verdade. E essa é uma realidade não só para mim, mas para qualquer pessoa. E a pergunta que ele fez aí é justamente essa que importa. Não é? Se você não chegar ao dia de amanhã, a sua vida terá valido a pena? Será que você não vai viver ou viveu até hoje de uma maneira vã, de uma maneira inútil, buscando suas vontades, seus desejos, buscando ser quem você acha que deve ser e ponto? Será que você não desperdiçou a sua vida sem conhecer a Cristo? Há muitos que se atemorizam ou acham uma aberração quando se fala de Deus e fala de sua ira. Mas ao mesmo tempo que nós entendemos um Deus que é irado, que é poderoso e que é justo, ao mesmo tempo entendemos uma graça maravilhosa como essa. E agora pela fé em Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pelo conhecimento de quem Ele é, nós podemos descansar. Se essa palavra é uma verdade para você, se essa palavra faz sentido no teu coração, se você entende e se você também sente essa paz, se você sabe que você é filho de Deus, se isso testifica algo em você, se isso mexe com você, se isso faz sentido, se você ouve tudo isso e fala, poxa, eu sei que isso é para mim, eu entendo que isso é para mim, então descanse. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Apenas reflita nisso. Ao sair desse lugar, hoje é nosso último culto juntos, na verdade. E eu queria que você pudesse sair deste lugar e pudesse realmente, nos seus dias aí, refletir. Pensar mesmo na sua vida. Antes que seja tarde. Vamos ser realistas. Pense na sua vida. Como eu estou diante de Deus? Será que eu posso dormir sabendo que Deus não quer me destruir pelo fato de eu ser um pecador? Ou será que hoje eu posso descansar sabendo que Cristo levou os meus pecados naquela cruz? Essa é a pergunta para você refletir. Amém? Deus abençoe. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho
desse duro coração. Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou como o vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu.